Bom dia, meninas, a paz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, muito bem, em nome de Jesus. Mais um dia, mais um devocional da nossa jornada de 40 dias, que já passou da metade. Hoje nosso devocional é dia 24, 24º dia, e o tema é o perigo da procrastinação. O perigo da procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Procrastinação é você sempre adiar o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que arrumar o seu guarda-roupa, você fica procrastinando e não arruma. Você sabe que você precisa limpar os vidros, falar com coisas de mulheres, coisas de casa. Você precisa limpar o vidro e você fica procrastinando. Você sabe que você tem que ler a Bíblia, você fica procrastinando. Você começou a ler um livro, você para na metade, você procrastina e não continua a leitura. Então, hoje nós vamos falar o perigo disso. Vamos lá. Até que ponto realmente desejamos mudanças radicais em nossas vidas? Até que ponto realmente desejamos mudanças radicais em nossa vida? Falar sobre mudanças soa sempre bem, mas na prática elas nem sempre se concretizem, porque o discurso nem sempre acompanha a ação. Muitas vezes a gente quer mudar, né? A gente quer mudar os nossos hábitos alimentares, a gente quer mudar os nossos hábitos físicos, porém a gente sempre procrastina, a gente sempre deixa para amanhã, a gente sempre abre algumas concessões. Já falamos sobre concessões esses dias. E a gente acaba procrastinando. A gente quer mudar, nossa, é legal. A gente quer uma mudança na vida. Porém, toda mudança requer uma ação. E não adianta você começar e não terminar. Você precisa o quê? Começar e ir até o final. A mesma coisa esses vídeos. Nós começamos esse propósito 40 dias. Aí, como são vídeos gravados, você pode falar, depois eu ouço. Depois eu ouço. E você vai procrastinando. Daqui a pouco você para de ouvir os áudios. E aí quando você vai lembrar, nem vou mais assistir. Porque já deixei de assistir. Então, quer dizer, isso é a procrastinação. Então, a gente começa bem, esse é o perigo. A gente começa bem, mas a gente precisa manter esse foco, manter essa vontade de querer começar e terminar, de ir até o final das coisas. Mas vamos lá ver o que o livro está nos dizendo. Durante as pragas no Egito, encontramos um relato bíblico em que Faraó pede para Moisés que ore a Deus para eliminar as rãs que assolavam os egípcios. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei aí o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Êxodo 8:8. Moisés, conhecendo o poder de Deus e sabendo que a sua oração seria respondida, perguntou para Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? E a resposta de Faraó é uma das mais integrantes de toda a escritura. Ele disse: amanhã. Meu Deus, eu já tinha lido essa passagem, mas eu havia me esquecido que Faraó aqui, ele procrastinou. Olha isso. Ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua vontade, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Essa passagem você encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 8. Uma das pragas que Deus mandou sobre o Egito eram as rãs. E Faraó pede para Moisés: ora, teu Deus pede para tirar essas rãs daqui, porque eu vou deixar o povo ir para sacrificar. Aí Moisés chega até Faraó: diga-me quando é que você quer que eu ore
para que, meu Deus, tire essas rãs de mim. As rãs, essa praga das rãs, elas invadiram o Egito, invadiram todos os lugares que você poderia pensar tinha rã. Imagina na tua cama, no teu banheiro, na tua cozinha, em todos os lugares. Ficou empesteado de rã. Então, Moisés vai até Faraó e pergunta, quando é que você quer que eu ore? Qual que seria a minha resposta, a sua resposta? Imediatamente, ora agora, para que sumir com essas rãs aqui. Mas Faraó falou, amanhã. Pode orar amanhã. Ele procrastinou para resolver um problema que estava sendo insuportável ali para eles. O que poderia levar Faraó e todo o Egito a passarem mais uma noite convivendo com as rãs, quando poderia se livrar daquele tormento no mesmo dia? A razão é a mesma que leva milhares de pessoas a declararem diariamente que desejam mudanças, mas diante das dificuldades e esforços desnecessários, acabam adiando o que deveria ser feito no presente. Então, a mesma coisa que muitas pessoas fazem, procrastinam o que era para ser feito no dia, ela deixa para se fazer no outro dia, ou depois. Então, Faraó procrastinou ali. Faraó, sendo um líder político experiente e sagaz, provavelmente considerou os problemas imediatos que surgiram com as mudanças. Uma delas seria o acúmulo de rãs mortas, que de fato aconteceu, causando um grande transtorno incômodo, como descrito em Êxodo 8,14. Isso nos ensina que as mudanças sempre geram algum tipo de desconforto. A questão é, até que ponto estamos dispostos a lidar com esses incômodos e desafiar a estrutura à nossa volta? Outra questão que emerge nas transformações verdadeiras é o medo do novo. Com a remoção das rãs, o Egito entraria em um novo ciclo, um novo estilo de vida. A convivência com as rãs, apesar de ser um prejuízo, apesar de ser um juízo de Deus, já havia se tornado algo familiar, uma rotina. Eles se acostumaram com as rãs. Era um juízo de Deus, era uma praga. Porém, eles se acostumaram. E cada praga, não sei se você sabe, mas cada praga que Deus mandou sobre o Egito representava um Deus com D minúsculo do Egito. Então, Deus mandou todas as pragas para representar um Deus, para mostrar que Deus era maior do que o Deus dele ali. E a rã foi um deles. Então, eles tinham se acostumado com as rãs. Ia dormir, as rãs dormindo junto, ia comer, as rãs pulando na mesa. Então, eles se acostumaram com aquela situação. Meu Deus, eu não consigo nem pensar, que eu já fico desesperada. O ser humano tem a capacidade notável de se habituar a situações extremas, como miséria, injustiça e corrupção. O ser humano, lembra que nós falamos que nós somos sociáveis? Da mesma forma que a gente precisa do ser humano para a gente se relacionar, fazer conexões, a gente também consegue se moldar muito fácil a situações e a locais. Então, se por exemplo, vamos pegar um exemplo, essas pessoas que não têm água e luz encanada na casa, elas acostumam com aquilo. Elas acostumam a ir numa bica pegar água, elas acostumam a acender uma vela. Nos dias de hoje, as pessoas elas se acostumam, elas se acomodam, elas procrastinam para sair daquela situação. Infelizmente, observa-se que o sofrimento e a destruição podem ser viciantes. Basta olhar para as pessoas que vivem presas a vícios destrutivos, sejam drogas ou comportamentos prejudiciais. Romper com esses ciclos e paradigmas é sempre um desafio, mesmo que seja para alcançar um futuro melhor.
Então, esse medo do novo, né? Para você possa romper com certos comportamentos, com certos paradigmas, com certos desafios, também faz com que você vá procrastinando a mudar de vida. Então, tanto a procrastinação te leva a se acostumar com uma situação ruim, com a procrastinação também. Vamos imaginar uma pessoa que é viciada em droga. No começo, ela sabe que ela vai ter que parar. E ela sabe que se ela não parar, ela vai se viciar. Então, ela sabe que aquele dia que ela está usando tem que ser o último. Só que ela vai procrastinando. Não, amanhã eu paro. Não, amanhã eu paro. Amanhã eu paro. Quando ela vê, ela já está numa condição de miséria, de pobreza, de dependência, que ela se acostuma. Ela esquece que ela tinha que sair daquela situação e ela se acostuma com aquela nova rotina dela, aquele novo ambiente que ela começa a frequentar, com aquelas novas amizades que ela começa a ter. Então, ela vai se acostumando com coisa ruim. E ela vai se acostumando com a dor, ela vai se acostumando com a rejeição. Por quê? Porque ela procrastinou. Quando ela era para ser o último, quando era para ela sair daquela situação, ela foi procrastinando. Não, amanhã eu faço, amanhã eu deixo, amanhã eu não uso mais, amanhã eu tô liberta. E quando vê, tá enredada na droga, no vício, na bebida, que não consegue mais sair. Então, a procrastinação, ela faz com que você se acostume com o sofrimento e com a destruição. Somente aqueles que não temem o desconforto, o desconhecido, o desapego do passado, pode experimentar o frescor de um novo dia e da esperança de novos céus. Essas pessoas compreendem que em Cristo tudo se renova. Lá em 2 Coríntios 5,17, nos diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E nós não temos mais que olhar para a nossa vida do passado. Tudo que eu ainda tenho na minha vida, tudo que você ainda tem na sua vida, que precisa sair, a gente não pode ficar procrastinando. Amanhã eu não faço mais. Amanhã eu deixo de usar isso. Amanhã eu me liberto desse hábito. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Amanhã. Não, a gente tem que parar de se procrastinar, porque nós somos novas criaturas. Tudo se fez novo na minha e na tua vida. Então, os nossos hábitos velhos, a gente precisa deixar eles e não pode ter procrastinação na minha e na tua vida, com relação à nossa vida espiritual, com relação à nossa alma, com relação aos nossos sentimentos, com relação às nossas vontades, com relação às nossas manias. Uma coisa que a gente vê que tanto homem quanto mulher, que é muito difícil de deixar, é a prostituição, é a pornografia. Então, sempre isso vai vir muito forte sobre a vida da pessoa. E ela tem que pôr um basta ali. Ela tem que saber, eu já sou nova criatura. Isso aqui não faz mais parte da minha vida. Eu tenho que pôr um basta, eu tenho que parar. Mas não, a pessoa ela tá tão viciada naquele ciclo, que ela vai procrastinando. Amanhã eu me liberto, amanhã eu paro de ver esses tipos de vídeo, amanhã eu paro de procurar essas coisas. E hoje, com esses algoritmos do celular, você viu uma vez, o celular te oferece tudo que você passar mais de 3 segundos, não é nem minutos, segundos, vendo. Se você parar o celular 3 segundos em alguma coisa, o celular ele já entende que aquela informação é relevante para você, que aquele conteúdo você se interessou, e aí ele começa a te enviar. Olha o perigo. Então,
A nossa vida hoje é outra vida. Nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar da nossa mente, nós temos que cuidar da nossa vontade, nós temos que cuidar. Nós precisamos tirar, precisamos remover, é agora, não pode ser amanhã. Tudo que está errado na minha e na sua vida tem que ser mudado hoje. Não pode deixar para amanhã, porque você está aqui se acomodando com a situação. Você tem medo de repente, mas como que vai ser quando eu não tiver mais isso na minha vida? Você vai ser liberta, você vai ser livre para viver o novo de Deus. Então, tudo que eu e você estamos procrastinando ou para fazer, ou para deixar de fazer, a gente precisa tomar uma atitude e colocar em prática. Se é para deixar, deixa. Se é para fazer, faça. Porque você é uma nova criatura. Então, tudo se fez novo na sua vida. E esse tudo se fez novo, se você não deixar e se eu não deixar, Deus não trabalha. Então, às vezes, a gente está segurando alguma coisa que está impedindo de bênçãos chegar para mim e para você. Está impedindo do Espírito Santo trabalhar na minha vida e na sua. Então, se tiver que deixar, deixa. Não pense como que vai ser sem aquilo. O Senhor, Ele vai vir sobre a tua vida e vai preencher. E você vai ver quanto tempo você perdeu. Ou segurando, ou não fazendo. Então, cada um aqui, ela sabe aonde é que tem procrastinado. Eu tenho procrastinado no cuidado da minha casa. Eu tenho procrastinado na leitura da palavra. Eu tenho procrastinado em alguns hábitos, alguns vícios que eu preciso deixar. E eu não estou falando só de pornografia e drogas, não. É de qualquer coisa. Nós temos muita coisa na nossa vida que precisamos deixar e a gente vai procrastinando. Amanhã eu deixo. E outra coisa também que a gente procrastina muito é quando, por exemplo, eu tenho que mandar uma mensagem para a irmã para saber como que ela tá. Amanhã eu mando. Amanhã eu visito. Amanhã eu falo. Para de procrastinar, porque isso é um perigo. Porque daqui a pouco você vai se acostumar com a situação e essa situação vai estar te gerando dor, vai estar te gerando sofrimento, vai estar te gerando destruição e você achando que é normal. O Senhor, Ele fez uma vida nova, Ele fez tudo novo e Ele tem uma vida nova para mim e para você viver. Então, toma cuidado com a procrastinação e dá um panorama aí na tua vida. Vê onde é que você precisa se agilizar aí, tá? Você parar de deixar de procrastinar. Aplicação. Com o coração quebrantado e com a ajuda do Senhor, devemos romper com toda lentidão e procrastinação para agir agora naquilo que glorifica Deus e promove a vida. O depois precisa ser vencido pela urgência de viver o presente no aqui e agora. Então, tudo que você pensar assim, depois eu faço, você não pode fazer agora? Faça agora. Gente, eu tenho mania de fazer, isso é uma mania minha, eu preciso parar com essa procrastinação na minha vida. Às vezes eu tô lavando a louça, eu lavo a louça da cozinha. Eu limpo tudo, limpo o fogão, limpo tudo. Mas tem aquela frigideira que você usou, que ela ficou com água. Aí eu falo, depois eu lavo essa. Ou então eu cozinhei feijão, guardei os feijão no potinho para congelar. Aí lavei toda a louça, esqueci de separar o feijão. Aí eu pego a panela de pressão do feijão e deixo na pia para me lavar depois na janta. Isso é procrastinação. Então tudo que você for fazer, que você pensar, depois eu faço, você para e fala, não, eu vou fazer agora. E você faça, tá bom? Que você vença aí essa procrastinação na tua vida e que você possa viver o presente de Deus que Ele tem para mim, para você, agora. Amém, meninas? Um beijo, um ótimo dia para vocês.